Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Espero que você tenha curtido esse meu adorno. E o assunto de hoje é os saberes dos povos pré-colombianos, incas, maias e astecas e tudo mais que os europeus encontraram quando chegaram aqui no continente lá no século XVI. Bora começar! Pessoal, esse assunto é bastante importante porque, como você pode ver nesse meme, os europeus ficaram espantados quando eles descobriram que na América também tinha sociedades complexas, e a gente vai ver hoje um pouco dessa complexidade. Só que, claro, isso não foi suficiente, né, para o europeu acabar aceitando essas culturas, pelo contrário, o controle e a pressão sobre essas sociedades americanas será bem considerável. Bom, o tema de hoje eu dividi em duas partes. Hoje a gente vai ver da página 106 até a página 108. E na semana que vem a gente vai ver a página 109 e 110 para encerrar esse tema. Então, daqui a algumas aulas a gente vai ver o encontro dos europeus aqui na América com os indígenas, com essas pessoas que moravam nesse continente, perceber a relação que teve de dominação. Só que para isso a gente precisa fazer um breve panorama de tudo aquilo que foi encontrado. Então, na página 106, ele fala assim: um continente, muitas culturas. Primeiro parágrafo. A chegada dos espanhóis em 12 de outubro de 1492 marcou um dos acontecimentos mais conhecidos, que é a chegada de Colombo. Isso a gente já trabalhou numa outra aula. No segundo parágrafo fala assim: porém, com seus marinheiros, Colombo não chegou a um lugar desabitado, ou seja, não estava vazio. Pelo contrário, tinha muita gente morando, né? Ninguém estava esperando os europeus chegarem. E aí esse extenso território, a América ela é gigante, a gente divide politicamente em norte, sul e centro, mas a América é um continente só, territorialmente falando. Politicamente ela é dividida em América do Norte, do Centro e do Sul. Esse continente gigantesco, habitado por diversas populações indígenas, e as maiores a gente vai falar hoje, que tinham seus próprios modos de vida, de ver o mundo, de crença, de costume, de conhecimento. O terceiro parágrafo é bastante importante porque ele retrata a visão que o espanhol tinha em relação ao americano. Diz assim: os espanhóis tinham uma visão eurocêntrica do mundo, ou seja, euro de europeu, cêntrica de centro. Eu, europeu, sou o centro do mundo, sou o ser mais evoluído, sou o ser mais importante. E aí, quando ele chega na América, ele se espanta, porque ele encontra tudo muito complexo. Só que ainda muitos espanhóis vão olhar e vão falar que os indígenas eram bárbaros, selvagens e atrasados. E aí, essa complexidade na América, quando a gente fala que é complexo, o que a gente quer dizer? Que eram pequenas vilas? Não, cidades gigantescas, centros urbanos, grandes obras arquitetônicas que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E aí, por último, ele vai falar, então, para que você entenda essa surpresa, para que você entenda esse espanto, a gente vai ver algumas coisas na aula de hoje em relação a tudo isso, essa complexidade americana. Na página 107, ele começa a falar dessa complexidade pela elaboração, pelo conhecimento que eles tinham em relação à arquitetura das construções, ou seja, como que a gente vai construir as coisas na sociedade americana, e também os aspectos das cidades, os aspectos urbanísticos. No primeiro parágrafo da página 107, debaixo da imagem lá das chinampas, que você já viu numa outra aula o que é isso, que eram terraços, né, feitos sobre a água dos lagos, ele diz assim: a maior parte das sociedades complexas encontradas pelos europeus estava localizada na Mesoamérica, ou seja, no meio da América, onde hoje está ali a região da América Central e um pouquinho, pegando um pedaço bem grande aí, do México. Os povos dessa região desenvolveram ao longo da história uma série de conhecimentos de arquitetura, técnica de construção. Eles tinham uma tradição nas cidades, você percebia o padrão asteca, por exemplo, nas construções, e tudo isso muito bem elaborado. Aí no penúltimo parágrafo ele fala que, não por acaso, uma das cidades mais conhecidas, Tenochtitlán, que era a capital dos astecas, hoje fica onde hoje é a cidade do México, tá? Só que Tenochtitlán tem um pequeno detalhe, ela foi destruída pelos espanhóis, a gente vai ver daqui a algum tempo como que isso aconteceu. Mas antes de falar da destruição, vamos falar então dessa impressão que eles tiveram, em relação a Tenochtitlán. Tenochtitlán impressiona todo mundo que chega na América. Por quê? Tinha, primeiro, 300 mil pessoas. Pessoal, hoje Cascavel tem 320 mil pessoas aproximadamente. Então você imagina uma cidade de 300 mil há 500 anos atrás. Era muita gente. E Tenochtitlán, então, tinha essa característica. Era uma cidade gigantesca, ruas largas, espaçosas, e um detalhe:
ela foi construída sobre as águas do lago Texcoco. Então você imagina uma cidade, um lago gigantesco, uma cidade construída sobre as águas do lago, com as chinampas, com os terraços que a gente já viu numa outra aula. Então você imagina uma cidade gigantesca sobre um lago. Não impressiona à toa, não só pela quantidade de pessoas, como pela complexidade da construção. E aí tinha lá pessoas que eram responsáveis pela limpeza da cidade, limpeza dos espaços públicos, e eles pegavam então a água desse lago Texcoco e transportavam então para as pessoas fazerem aí o consumo dessa água. E o último parágrafo fala que tinha uma outra cidade grandona chamada de Tlatelolco, que era uma cidade vizinha de Tenochtitlan, que se destacava por seu mercado, ou seja, era uma cidade comercial. E aí os espanhóis falavam que teria mais ou menos 2 vezes o tamanho de uma grande cidade espanhola chamada de Salamanca. Então o espanhol ele se impressiona com tudo aquilo que ele vê, ele se impressiona com a grandeza da sociedade que ele encontrou na América, onde você chama América do Norte e América Central, região do México. E politicamente, né, pessoal, eu sempre falo América do Norte e Central, porque o México, politicamente, ele está na América do Norte. Tá? Geralmente as pessoas acham que está na América Central, mas não. Mas o Império Azteca não tinha esse negócio. O Império Azteca pegava o México e a região da América Central. Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras e por aí vai. Falando um pouquinho mais sobre Tenochtitlan, na página 107, lá em cima tem um box, e ele traz algumas informações. Diz assim, em 1519, o cronista espanhol Bernal registrou a sua surpresa quando ele percebe então o tamanho da cidade de Tenochtitlan, a capital dos astecas. O Azteca também era chamado de Mexica, por isso mexicano, tá? O país México, ele tem a sua origem tradicionalmente lá nos povos indígenas astecas. E aí o relato desse Bernal diz o seguinte, abre aspas, quando vimos as cidades e vilarejos construídos sobre a água e muitas outras populações em terra firme, ficamos admirados e dissemos que era como um encantamento. Muitos dos nossos soldados se perguntavam se aquilo que víamos não era um sonho. Não sei como descrever o que vimos eram coisas nunca antes ouvidas, vistas ou sequer sonhadas por nós. Então, olha só que relato muito doido. E, infelizmente, nessa cidade não existe mais, foi destruída. Aqui você tem um desenho, uma representação gráfica do que seria um pedaço da cidade de Tenochtitlan. Perceba aí que existiam pirâmides escalonadas. Então, quando a gente fala de pirâmide, a gente não fala só de Egito, a gente fala de América também. E os astecas fizeram aí grandes templos nessas grandes pirâmides, como, por exemplo, o grande templo da Lua, o grande templo do Sol, que são pirâmides que você pode visitar lá no México e ao sul do México também. Você vai ver, enquanto eu vou falando, várias imagens do que seria, o que foi, né, a cidade de Tenochtitlan 500 anos atrás. Na página 108, ele vai te dar mais algumas características sobre a cidade. Então, ele diz assim, Tenochtitlan também chamou a atenção dos espanhóis por suas pirâmides, que eu já comentei, templos e palácios. O templo maior, por exemplo, dedicado aos deuses Huitzilopochtli e Tlaloc, tinha 27 metros de altura e 90 metros de largura. Pessoal, os astecas eles acreditavam em vários deuses. Então, você vê diversos nomes estranhos aí, mas eles eram politeístas. Nessa imagem que acabou de aparecer, você consegue ver a planta da cidade sobre a água do lago, as conexões em terra firme. E aí, se você for hoje para a cidade do México, você vai ter algumas áreas históricas que vão falar sobre isso. Hoje o lago Texcoco ele é quase inexistente, mas você tem aí hoje uma megalópole criada, que é a cidade do México, lá na América do Norte. E aí, ele continua no primeiro parágrafo da página 108, ele fala assim, as moradias tinham como principal material de construção o adobe. Então, se eu perguntasse, qual é o principal material de construção hoje? Hoje, você vai falar cimento, cal, argamassa, etc. Aqui, o principal material de construção, de ligação de estrutura, era o tal do adobe, que nada mais é do que uma mistura de argila, né, barro, lodo e palha. Então eu junto tudo isso, faço uma grande mistureba e faço então essa argamassa utilizada para que os meus tijolinhos fiquem unidos e a minha casa, minha pirâmide, meu templo não desabe. Então o adobe foi um material aí de construção dos astecas. E também é um material, além de ser resistente, um isolante térmico e acústico.
Já no segundo parágrafo, ele fala que Tenochtitlan e Tlatelolco não eram as únicas grandes cidades mesoamericanas. Essa a gente sempre fala, mas tinham outras, por exemplo, Tlaxcala, que era uma cidade rival dos astecas. Sim, os astecas tinham inimigos. Tinham povos americanos contra povos americanos, assim como tinha europeus contra povos europeus. Na América não foi diferente. E essa cidade, Tlaxcala, um povo rival dos astecas, era também complexa, tinha vários bairros, tinha uma autoridade própria, cuidava da alimentação, da segurança da galera. Então, veja, a política era complexa e o cuidado com a cidade também. Então, tudo isso para te falar a complexidade encontrada pelos europeus no século XVI aqui na América. E para finalizar nossa aula de hoje, ainda na página 108, os 3 últimos parágrafos vão falar dos Andes Centrais, dos Incas, que você já ouviu falar, cidade de Machu Picchu, que fica lá no Peru. Então, essa galera que morou na região extremo-oeste do continente americano, aqui da América do Sul, eles vão criar o Império Inca e os espanhóis vão encontrar esse império, muitas riquezas. A gente vai ver lá na frente como é que aconteceu a dominação, então, desse grande império. No mapa que está ali para você, a região laranja, perceba, pega um pedacinho da Argentina, pega um pedaço do Chile, um pedaço da Bolívia, grande parte do Peru. A cidade de Cusco, por exemplo, se você for para o Peru, é uma cidade histórica. A capital do Peru é Lima, mas Cusco também ela foi uma das capitais dos Incas. Então é uma cidade histórica, é um patrimônio aí. E Machu Picchu nem se fala, né? Você acabou de ver uma foto ali magnífica sobre esse lugar. O que dá para falar então sobre os Andes Centrais, sobre essas montanhas, a cordilheira que tem no extremo oeste da América do Sul? O livro fala que os espanhóis, de novo, encontraram sociedades complexas nesses territórios. Os Andes Centrais, eles perceberam que nas cidades tinha elites do Império Inca, e aí essa elite estava dividida em elite administrativa, elite religiosa, tinha a galera dona de terras, tinha cidades que eram centros de poder, autoridades para cada cidade. Para construir muitos lugares, o poder do imperador, ele meio que convocava a galera para trabalhar para ele, para construir o que ele precisava. Era uma forma de tributo, ou seja, a forma do Rafael pagar o Estado Inca era trabalhando para o Estado Inca. Assim como você olha o Egito, né? O faraó convocava as pessoas para construir pirâmides, aqui mesma coisa. O imperador Inca convocava as pessoas quase como uma servidão para trabalhar para o governo, para construir canais de irrigação, pirâmides, templos, obras públicas, etc. Os camponeses recrutados para o trabalho construíam, além disso, casas, fortalezas e usavam adobe também, o mesmo material que os astecas usavam, os incas também tinham. E para finalizar, a capital do império, que era Cusco, os incas construíram um sistema de esgoto e abastecimento de água. Olha que doido isso, né? A gente tem partes da América do Sul hoje que não tem tratamento de esgoto, e a gente está falando de uma sociedade de 500 anos atrás, que muitas cidades já tinham esse tratamento de esgoto, essa coleta de material orgânico, de material do ser humano. E aí, eles também faziam abastecimento de água nesses locais. Enfim, então, para a gente finalizar a aula de hoje e fazer um resumão, seria basicamente a seguinte frase: os espanhóis vão chegar onde hoje é o México, os espanhóis vão chegar onde hoje é o Peru, e eles vão encontrar sociedades complexas. As maiores, astecas e incas. Ah, prof, você não falou dos maias. Pois é, os maias entraram em declínio lá pelo ano 900, e aí os astecas vão dominar a região dos maias. Então, quando a gente fala de asteca e maia, é como se fosse quase a mesma região. É como se o povo asteca tivesse incorporado algumas coisas dos maias no século XII, XIII, XIV e agora século XV e XVI, que é o assunto de hoje. Então perceba, são sociedades complexas, tinham suas elites, tinham os camponeses, tinha a religião, tinham cidades com estruturas diferenciadas, tinham adobe, tinham pirâmides, enfim, uma complexidade que o europeu vai olhar, vai considerar ainda inferior, vai considerar ainda povos atrasados para justificar a sua dominação mercantilista, mas houve espanto, houve as pessoas se impressionaram, né, por entrar em contato com essa cultura americana, que hoje a gente tem alguns resquícios só, né, as cidades foram destruídas e a cultura foi suprimida. A gente tem uma quantidade de indígenas descendentes desses povos num número bem reduzido. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.